Então aqui passando para o contrato de agência e distribuição, são duas modalidades distintas como nós vamos ver. Vamos ver que a previsão dele está lá contida no artigo 710 do Código Civil e seguintes, que houve uma necessidade de unificação, né, entre essas regras, daquilo que antes era representação comercial, né, posicionando ela dentro aqui da agência e da distribuição. E vamos examinar então o conceito do que é uma relação de agência, uma relação de distribuição, as modalidades que existem, se há ou não poderes de representação, exclusividade e prazo. Então lá no 710 nós teremos o conceito, né, de ambos os contratos. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios em determinada zona, caracterizando a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Então aqui, um conceito de agência, né? O agente assume, em caráter não eventual, ou seja, de modo reiterado, né, por um período de tempo considerável, sem vínculos de dependência, né, ele segue instruções, mas conserva a autonomia e não se está aqui numa relação de subordinação, portanto. Muitas vezes a gente sabe que tem metas e tal a serem cumpridas, mas não é uma relação de bater ponto ou coisa do tipo. Então esse agente, né, tem a obrigação de promover à conta do proponente, né, o fornecedor, mediante retribuição, certos negócios em zona determinada. O que muda para distribuição? É a mesma coisa, só que daí o agente é chamado de distribuidor e o proponente é chamado de distribuído. E o agente, né, agora o distribuidor, tem a disposição sobre a coisa a ser negociada, ou seja, aquelas mercadorias que ficavam na agência eram conservadas lá com o fornecedor, na distribuição essas mercadorias são conservadas lá pelo próprio distribuidor e não pelo fornecedor mais, né, pelo equivalente ao agente. E quais são as modalidades? Tem duas principais modalidades, a de intermediação e a de aproximação. A de intermediação é basicamente uma revenda dos produtos adquiridos anteriormente, e a de aproximação não há uma obrigação de revenda, mas sim uma promoção de vendas em que o vendedor permanece sendo o proponente, o fornecedor. Em regra, nessas relações, não há poderes de representação, apenas se esse poder for expresso nos contratos. Sobre a exclusividade de território e de agenciamento estão implícitas no contrato, a menos que esteja previsto de maneira diversa isso. Se os negócios forem realizados na zona em questão, então se tiverem negócios alheios àquele agente, o agente vai receber remuneração por isso. O 714 vai dizer, salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem sua interferência. E também há uma exclusividade em relação aos proponentes e aos distribuídos. Então, a gente vê aí que a regra é a exclusividade, exceto se estiver previsto de forma diferente. Então, salvo ajuste, o proponente não poderá constituir, lembrando aqui, né, o proponente é o distribuído, vamos chamar assim, é a parte oposta do agente, né. O proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente na mesma zona com idêntica incumbência. Nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar negócios do mesmo gênero à conta dos proponentes. Então, o agente aí e o distribuidor têm direito à remuneração se tiver negócios concluídos ali na referida zona. O prazo pode ser determinado ou indeterminado. Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo mediante aviso prévio de 90 dias, desde que transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente. Se for por prazo determinado, a gente não tem um direito à rescisão, mas se for por prazo indeterminado, a rescisão pode ocorrer mediante aviso prévio de 90 dias. Né? Se não houver culpa do agente ou do distribuidor, há direito à remuneração aí pelos negócios concluídos e pendentes, né? Inclusive uma indenização especial ali prevista no 718. Se a dispensa se der sem culpa do agente, terá ele direito à remuneração então devida, inclusive sobre negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei especial. Tá? Que é basicamente uma média mensal aí da metade dos meses do prazo contratual, né, do que ele recebia. Com culpa, ele recebe a remuneração pelos negócios concluídos, mas aí não vai ter, tem que ver a perdas e danos, né, para quem foi a parte infratora, né, então a parte infratora vai responder aí por perdas e danos, mas não responde pelos negócios pendentes. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na própria lei, né, rapidamente para a gente ter isso em mente. Aqui também no 712, um dever de diligência, né,
Então, o agente, no desempenho do que lhe foi cometido, deve agir com toda a diligência, atendo-se às instruções recebidas pelo proponente. Então, é bem aquilo que a gente tratou no nosso esquema, né? Ele tem, de certo modo, ele tem uma autonomia, mas ele também tem que seguir instruções. Salvo estipulação diversa, todas as despesas com agência de distribuição correm a cargo do agente e do distribuidor, ou distribuidor, né? Então, o risco aqui das despesas fica com a alha, né, de risco das despesas fica com o agente ou distribuidor. 715 diz que o agente ou distribuidor tem direito à indenização se o proponente, sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-lo tanto que se torne antieconômica a continuação do contrato, né? Então, aqui é um direito de indenização por uma cessação abrupta, né, do fornecimento para o agente ou distribuidor. Então, esses sujeitos aqui têm que ser indenizados caso o proponente ou distribuído cesse o atendimento lá das propostas ou as reduza de forma abrupta. A remuneração devida ao agente será devida ao agente também quando o negócio deixar de ser realizado por fato imputável ao proponente. Então, se o proponente tiver um problema lá, e isso impossibilitar a entrega da mercadoria, né, a remuneração é devida mesmo assim, porque o agente fez o papel dele. 717, né, diz que, ainda que dispensado por justa causa, terá o agente o direito de ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao proponente, sem embargo de haver perdas e danos pelos prejuízos sofridos. Era o que vimos antes quando analisamos também o 718, né? Se a dispensa se der sem culpa do agente, terá direito à remuneração até então devida, inclusive sobre os negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei especial. Então aqui, quando a gente estava tratando sobre a questão da culpa ou não do agente, né, e as indenizações e remunerações de negócios pendentes ou concluídos, é isso aqui que fazemos referência. E aqui tem uma forma de, se o agente não puder continuar o trabalho por motivo de força maior, terá direito à remuneração correspondente aos serviços realizados, cabendo esse direito aos herdeiros no caso de morte. 720 já vimos, né? E aqui no 721 é uma aplicação subsidiária das regras do mandato e da comissão, e constantes de lei especial também. Então, acho que sobre agência e distribuição, era isso, pessoal. Ficamos por aqui.